Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos na UTI, mas estamos muito bem. A nossa função aqui é tratar o desconhecimento. Por isso, hoje eu trouxe uma convidada para falar sobre um assunto complexo, mas extremamente interessante e extremamente benéfico para as pessoas. As pessoas procuram tratamento de todos os tipos, mas muitas vezes não sabem o que a ciência, na ponta hoje, de coisas acessíveis, pode proporcionar. Eu vou pedir para ela se apresentar e aos poucos a gente vai abrindo esse assunto que é extremamente complexo. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito bom te ter doutor. aqui. Tudo bem? Obrigada pelo convite, Tudo jóia? muito Não, grata. por isso não. Eu que te agradeço. Eu queria, em primeiro lugar, você é nutricionista clínica esportiva, especialização em alimentos funcionais, nutrigenômica, tá certo? Certo. E eu tenho muitas dúvidas que eu acredito que o pessoal também tenha. Você pode, em primeiro lugar, como é que você chegou aqui? O que te levou a esse nicho profissional? Por favor. Tá, gente, primeiro, minha formação de base é a nutrição, né? Nutrição geral. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha em mente voltar para a nutrição esportiva. Pensava que a nutrição esportiva era a área mais legal da nutrição e era isso que eu queria. E aí, durante a faculdade, a gente nunca teve nada de genética. Nutrição, na base ali na faculdade, nunca ouvi falar de genética, nem nutrigenômica, e eu fui seguindo com esse pensamento da nutrição esportiva. Depois de formada, quando eu fui buscar uma pós-graduação, eu já não estava mais tão forte com essa ideia de fazer a nutrição esportiva, porque eu sentia a necessidade de aprofundar algumas coisas que eu não estava vendo resultado. Por exemplo, os meus primeiros atendimentos eu comecei a atender amigos, familiares, vizinhos, e eu tinha uma prática, diria que escolar, né, na faculdade, de padrão ouro. Então, tudo que era padrão ouro, eu achava super interessante aquilo, então eu tinha um caderno assim, que era um manual de atendimento. E eu comecei a ver que aqueles manuais não se encaixavam para algumas pessoas. Legal. E eu falei assim, cara, tá fazendo muito sentido para mim, se isso é padrão ouro, se isso foi protocolado, que é a melhor guideline que a medicina tem, que a nutrição tem, por que não funcionou nessa pessoa? Eu comecei a me questionar muito isso. E aí, quando eu fui procurar um curso para me pós-graduar, eu estava no site da São Camilo, que eu queria fazer pela São Camilo, subi um pop-up de um curso novo, era lançamento esse curso. Nutrigenômica, eu falei, que é isso? Nunca ouvi falar. E aí eu fui ler a sinopse do curso, nutrição baseada em precisão, através de exame genético, onde conseguimos individualizar os protocolos, os atendimentos, a dieta, a suplementação para o indivíduo com base no que a genética dele fala. Eu falei, é isso que eu quero fazer, isso faz muito mais sentido para mim, porque eu acho que isso vai me explicar por que aquele protocolo ouro não funcionou para algumas pessoas. E aí foi aí que eu mergulhei na genética baseada no DNA. Mas assim, se eu tivesse que te perguntar pro pessoal em casa, o que é a genética e o que é a genômica, é isso? Tá. A genômica, a diferença entre os dois, para depois a gente falar sobre a prática clínica. A genética, ela basicamente estuda um gene, um pequeno grupo de gene e a sua ação específica, tá? Então, ela é pontual, né? O estudo da genética é mais pontual. A genômica, ela estuda os genes de maneira mais global, os genes na sua totalidade e a interação entre eles. O que a interação de um gene com outro pode causar ou pode influenciar na saúde do indivíduo. Então, seria muito mais holístico. Isso. É uma linha muito mais complexa e integralista. Então, a gente integra um gene com outro, integra a história clínica com o gene. Então, é muito mais amplo a genômica do que a genética. A genética é mais pontual. Tal gene tem tal função. Ah, entendo. Aí tá a diferença. É mais holístico, é mais... Então, assim, se hoje você consegue mapear, entre aspas, o genoma da pessoa,
tá certo? Você consegue dizer para ela o que seria melhor ela ingerir, o que seria melhor ela fazer, é isso? Você pode explicar um pouco mais? Isso mesmo. Quando a gente faz o mapeamento do genoma dessa pessoa, desse indivíduo, o que o DNA traz para a gente? Ele traz informações de como o nosso corpo metaboliza cada nutriente, de como funcionam os nossos receptores, de como funciona a nossa adaptabilidade a tal alimento, se a gente tem intolerância a algum alimento. Então, quando a gente faz o mapeamento genético da pessoa, a gente consegue individualizar o estilo de vida dessa pessoa para melhorar a performance genética dessa pessoa. Então, eu costumo falar nas minhas devolutivas genéticas que a pessoa vai ser eficiente onde o DNA dela não conseguiu ser. Porque durante os processos de transcrição do nosso DNA para o gene, para expressar uma informação, ocorrem muitos processos metabólicos e erros acontecem durante esse processo. Esses erros naturais de todo ser humano, a gente chama de polimorfismo genético. Então, às vezes, um gene que era para expressar uma informação, ele é menos eficiente. Aquela informação ia criar uma proteína, né, que a proteína vai regular o nosso receptor, a nossa absorção, a nossa metabolização de algum alimento ou nutriente, e acabou sendo menos eficiente porque no meio do caminho ocorreu um pequeno erro, uma pequena troca ali numa trinca de base, que mudou a informação, a expressão daquele gene. E aí, por conta disso, isso significa o quê? Exemplificando, a gente pode ter um polimorfismo num gene que regula o nosso colesterol. E aí, por causa disso, você vai expressar um colesterol mais aumentado. E o que é polimorfismo? Você me desculpe. Polimorfismo é quando tem vários genes que podem fenotipar uma doença. Pode predispor uma doença. Então, por exemplo, mais de 1% da população pode ter essa mutação, essa pequena mutação genética. Por isso que chama polimorfismo. Ah, tá? Entendo. Mas olha só, o que está passando pela minha cabeça de liga, que é o seguinte: se você souber o que o seu DNA, o seu genoma preparou para você, você vai se destacar. E primeiro ponto, você vai se destacar muito mais e seguindo as suas habilidades naturais ou aquilo que o seu genoma está privilegiando, e você vai parar de dar murro em ponta de faca. Porque vai dizer, cara, não adianta você bater aqui, o seu DNA, ele não... Então, assim, o que é mais legal é isso. É uma questão de você, em primeiro lugar, tentar prevenir ou evitar as doenças, conhecendo o seu genoma, e também desenvolvendo habilidades que a sua assinatureza assim, genética, não sei nem se eu posso falar assim, mas a sua assinatureza assim, genética propiciou para você. É como se eu tivesse uma habilidade natural para violino e eu cismo em tocar piano. Exatamente. Não vai. Isso. E eu diria... Isso é Aristóteles, aliás. E só complementando, é preventivo, sim. Fazer o seu mapeamento genético te dá a autonomia de prevenir as predisposições que você tem na sua genética. Então, por exemplo, se você olha lá o teu DNA e tem uma predisposição... vou citar um exemplo aqui, do colesterol que a gente acabou de falar. Aí você veio lá com um polimorfismo num gene chamado PCSK9. Esse gene predispõe maiores níveis de LDL, né, do colesterol ruim, e ele está muito associado à doença cardíaca. Então é um gene de grande odds ratio, né? Odds ratio tem uma razão de chance muito grande de fenotipar uma doença. É um gene que até o SUS investiga em alguns casos. Que legal. Porque realmente ele tem um peso muito importante para desfecho cardíaco. Então, se você tem lá esse PCSK9, aí onde entra a genômica? Qual que é o olhar da genômica nisso? A genômica vai correlacionar esse gene com outros genes, para aí sim a gente fazer um score de risco da sua predisposição. Então, vamos supor que você tenha a variação no PCSK9, você vai ter um LDL mais aumentado, geneticamente falando. Tá, mas como que é a fração protetora dele, que é o HDL? Aí a gente vai olhar o outro gene, que é a POM1. POM1 regula o nosso HDL. Ah, ele também tem polimorfismo no HDL, ou seja, ele tem um LDL mais aumentado e a fração protetora não protege.
Cara, vamos olhar como que é o calibre de veia, então, desse cara. Aí você vai lá olhar, tem o gene ECA, o gene conversor de angiotensina. Aí, se você não converte a angiotensina 1 para angiotensina 2, você tem um calibre de veia muito pequeno. Sua veia é mais estreita. Cara, o risco é altíssimo. Você tem esses 3 genes com polimorfismo. Então, se você tiver um colesterol aumentado com calibre de veia tão fino, você pode entupir uma veia mais facilmente. Qual que é a conduta para esse indivíduo? Perdão. O cuidado dele com a saúde, com a alimentação, é 3 vezes maior do que os outros indivíduos. Olha, existe um provérbio muito antigo que diz que a igualdade é um delírio da matemática, certo? Certo. Então, assim, os seres humanos não são iguais Não. e a ciência comprovou isso de coisa. E eu fico pensando, gente, o seguinte, você vai no médico, o tratamento médico segue um padrão X que o genoma mostrou que pode ter efeitos diversos a cada indivíduo. Então, o que eu achei brilhante nisso, o assunto me encantou, é que você consegue criar informações precisas sobre o seu organismo. É como se você pegasse a sua programação, é como se você fosse uma máquina e Deus, sei O lá seu quem mais. manual. E programou você assim. Manual. E programou você e falou, ó, você é para isso aqui. Ou seja, você... Então, isso é muito interessante porque cria... E olha, eu posso falar, não é uma coisa cara. Não é um tratamento caro. Hoje os exames genéticos são muito mais acessíveis do que no passado e a tendência é que isso fique cada vez mais acessível, porque é uma ciência relativamente nova e agora isso está em alta, né? Tá vindo num crescimento, porque realmente isso tem mudado o desfecho de muitas doenças, de muitas pessoas, o desfecho na saúde e na doença de muitas pessoas. E a medicina a medicina padrão, né, que a gente tinha, ela está saindo daquele padrão, né? A medicina 2.1 que a gente tinha agora vai ser 3. Entendo, concordo. Porque agora a gente vai ter tratamentos mais precisos e também porque agora a gente vai valorizar base de dados, né? E não é uma medicina baseada em dados. Então, quais são os seus dados? Então, a gente tem aqui informações aí que a gente vai ter um banco de dados brasileiro. Hoje a gente faz essas análises usando bancos de dados de fora, né? A gente ainda não tem o nosso, mas está sendo montado um banco de dados dos brasileiros, porque aí a gente consegue fazer um rastreio mais preciso ainda do que, por exemplo, aquela combinação, o seu genótipo fenotipa isso. Mas você é quem? Você é brasileiro de tal idade, né, de tal etnia, e aí a gente precisa de você vai informações unir os dois âmbitos. Exatamente. E eu fico pensando no seguinte, o que é muito legal é o impacto que isso vai ter em seguro de vida, em seguro... A gente está falando de longevidade aqui, né? Porque se você conhece as suas predisposições e previne, e você não vai manifestar mais aquelas doenças, você vai viver muito mais tempo. Não, sim. E se você pensar, então, isso aí impacta, eu concordo, impacta o seguro de vida e outros âmbitos. Plano de saúde, por exemplo, o cara vai com, assim, a administração do plano vai conseguir pensar, por exemplo, um levantamento desse pode dar um feedback de que 80% da população tem, sei lá, infecção de unha. Exatamente. Opa! População brasileira. Eu tenho que me preparar, porque hoje em dia, tecnicamente, os planos têm aquele investimento em tudo. No momento em que você se separa efetivo. Aliás, isso aí tem muito a ver com a bioética. Tá. O quarto princípio da bioética principialista é justiça. O adequada e distribuição dos insumos, máquinas e mão de obra em saúde. Exatamente. Isso assim, não é só individual, o bem individual da pessoa. Tem um aspecto social global. muito grande. Uhum. Tem um aspecto de justiça social muito grande. Esses dias eu li uma matéria, inclusive, achei muito, muito massa assim, de ler aquilo. Me deu assim
um tesão de viver quando eu li aquilo. Entendo. Que na Inglaterra, eles já vão fazer rastreamento genético em recém-nascidos para algumas doenças que são típicas daquele lugar, daquele país. O que isso vai mudar na saúde pública daquele país? Exatamente, é o que estamos falando. É um impacto assim que não tem preço, né? Porque imagina, aqui no Brasil, qual que é a principal causa de morte do brasileiro é doença cardíaca, né? Aí você imagina você pegar na maternidade e já fazer o genético, esse aqui já tem a predisposição para doença cardíaca. Desde pequenininho aquela criança vai prevenir aquilo, ela não vai desenvolver aquela doença. Não, e é interessante, é muito interessante, minha gente, porque é o seguinte, isso vai matar a vizinha. Isso vai matar a figura assim da vizinha. E vai matar a perda de tempo e os custos. Por exemplo, vocês devem conhecer gente que tem algum sintoma e pensa assim, bom, eu acho que é isso. Aí ele consulta a vizinha, algum parente, e não, eu acho que eu tenho isso. E daí ele vai procurar um médico especialista, geralmente, naquilo que ele acha que ele tem. Sem nenhum embasamento assim, científico. No momento em que você tem esse levantamento genômico, você tem as probabilidades, porque a ciência não é matemática. Não exija da ciência o que ela não pode dar. Mas, no momento em que você tem os exames que te dão, né, o levantamento genômico, que te dá as propensões, nada mais lógico do que começar por aquilo que você tem mais risco de adquirir. Posso falar uma besteira enorme, mas vai educar muito o povo e vai diminuir o custo em saúde. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que saúde não tem preço, mas tem custo. Tem custo. Um custo muito alto. Custo muito alto. E assim, nada dói mais do que você ter uma doença, estar doente e querer tratar. Você está ali, você já tomou várias medicações, você se sente como se estivessem fazendo com você um jogo de acerto e erro. Então, uma das melhores descobertas que a nutrigenômica não, né? O projeto Genoma trouxe pra gente foi a farmacogenética, né? Como assim? Explica pra mim. A farmacogenética, então, é a interação da medicação com o seu DNA. Tem medicamento que para você não serve. Explica isso mais. Então, dentro da farmacogenética, você consegue orientar um tratamento, vamos supor, para câncer, que é uma doença gravíssima. Claro. Qual vai ser o melhor tratamento aqui, né, químico para esse paciente? Cara, vamos fazer o painel farmacogenético dela. Você já vai com o remédio certo, com a dose certa, ao invés de ficar testa isso, testa aquilo, e piorando ali a qualidade de vida da pessoa que já está no leito, né? Porque aí joga um remédio lá, não fez efeito. Poxa, mas lesou o rim, lesou o fígado. Mas isso aí, sim, seria uma arma muito eficaz contra a automedicação, né? Exatamente. Que é uma epidemia de automedicação. Tem, por exemplo, na minha genética, não funciona para mim estatinas. Não funciona. Estatina é remédio para reduzir colesterol. Então, rosuvastatina, simvastatina, nenhuma estatina. E eu tenho a predisposição para colesterol alto, o PCSK9 que eu falei agora há pouco. Entendo. Eu tenho. Magrinha, sim? Magrinha, sim, eu posso ter colesterol alto, isso é da minha genética. Não fenotipou, tá? Meu exame é bonitinho. Mas por quê? Porque aí a gente vai entrar em um outro termo chamado epigenética. Então, a nossa genética, ela tem mais ou menos, né, uma média de 40% de chance de fenotipar aquela predisposição. Qual é a probabilidade é de mais ou menos 40% de chance de fenotipar o que vem. Hoje, do que se sabe hoje. Isso pode aumentar. Isso pode mudar o tempo todo. E aí, os outros 60% é você. É o seu estilo de vida, é o que você come, é o que você faz, tá? É como você lida com as questões de estresse, com as suas emoções. Então, é você o tempo todo ali. E esse 60% tem muito mais força do que os 40% tem. Ah, mas é quase ali. Não, tem muito mais força. E você pode não desenvolver mesmo estando na sua genética, se o seu 60% for bem feito. Não, concordo, porque assim, eu fico pensando o seguinte. Você pega uma pessoa que no exame genômico não tem predisposição a colesterol alto. Aí a pessoa come o que não presta, só come gordura, só come... Quer dizer,
não tem, ela vai ter. Ela vai ter não o adianta ela colesterol. reclamar, falar assim, não, mas eu não tinha predisposição. Não Eu adianta. entendi o que Exatamente você falou. isso. Só que tem uma coisa, o que eu entendo é o seguinte, muitas vezes E você vai. é muito importante isso que você falou para o pessoal de casa entender. Por quê? Porque às vezes a pessoa faz o exame genético dela e fala, ah, pronto, não tenho predisposição para câncer, eu não vou ter câncer. É o que é lógico, Se há uma você diferença fizer muito tudo grande. errado, você vai ter e a sua genética não vai poder te proteger. Lógico. Tá? Não, mas é como se fosse assim. É como se fosse a genética te dá o caminho. Exatamente. Se você sair do caminho, É aquela é que frase. nem a Chapeuzinho Vermelho. Fala, minha filha, vai por aqui. Não, ela vai pela Tem uma floresta. frase de um filósofo que eu não lembro o nome dele agora, mas que é a máxima assim, da nutrição, que ele fala, a genética carrega a arma, mas quem aperta o gatilho é você. Ai, que lindo. Gostei muito. Vou procurar. E é Não muito conheço. isso. A genética carrega a arma, mas quem puxa o gatilho é você. Com seu estilo Ah, de essa aí vida. então, e me chama muito essa atenção isso, o desconhecimento que as pessoas têm do que a ciência pode dar hoje, certo? A custos acessíveis. Mas eu tenho uma dúvida. Tá. Como é que o projeto assim, Genoma encontrou a nutrição e tornou-se a nutrição genômica? Bom, vamos lá. O projeto Genoma, ele iniciou através da busca pela explicação das doenças hereditárias, né? Sim. Os preceitos de Mendel, as doenças monogênicas. Quando a gente fala de doença monogênica, a gente está falando de alteração em um único gene que causa doenças que não têm cura. Síndromes, né? A gente está falando de síndromes genéticas. E aí, quando concluiu-se o projeto Genoma, a área da nutrição olhou para esse projeto, olhou para esse mapeamento do genoma humano com olhos muito mais amplos. Ali a gente conseguiu enxergar que, que o nosso DNA também sofre influência do externo. E o que era esse externo? E aí começaram-se os estudos. A gente começou a investigar nutrientes, porque a genética estuda o gene e como ele se comporta, com tal alimento e nutriente, certo? Então, o que a nutrição olhou? Se o gene se comporta diferente, por exemplo, vou citar um exemplo. O que a genética faz? O que ela estuda? Uma pessoa que tem polimorfismo no FTO, se ela consumir gordura saturada, ela ganha muito peso. A genética estuda isso. E aí a genômica veio com outro olhar. Então se FTO consumiu gordura, ganhou muito peso. E se a gordura vier para esse outro gene, o que acontece? Então eles começaram a perceber, não teve interação, mas com esse outro aqui teve. Então e se a gente pegar o alimento, outro composto bioativo e verificar qual que é a influência dele nesse gene? Então veio com um olhar antagônico, de fora, olhando, ao invés de olhar o gene e a influência do metabolismo ao consumir o alimento, a gente veio ao contrário disso. O alimento, o nutriente, o composto bioativo e como que ele vai influenciar o genótipo. Vou te fazer uma pergunta que me passou pela cabeça agora e pode ser uma pergunta inconveniente. O diagnóstico genômico vale de ponta a ponta do nascimento à morte? Ou isso pode ter, durante a vida da pessoa, pode ter alguma alteração? Tá. O DNA é uma estrutura que não muda. Se você nasce e morre com aquele DNA, tá? Então, a nutrigenômica, ela consegue modular a expressão gênica. Então, existe o DNA é uma molécula gigante que guarda informações. Dentro dos cromossomos tem genes. Então, o DNA é uma estrutura gigante com muitas bases ali, né? Então, dentro do DNA, o DNA guarda as informações, como se ele fosse um livro grande. As folhas desse livro são os genes. Dentro das folhas, as letrinhas são as expressões, né? As proteínas, a informação que vai produzir uma proteína. Então, quando a gente pega um exame genético de uma pessoa,
a gente vai modular a expressão gênica, então já é depois do DNA. O DNA é uma estrutura imutável, a gente não consegue alterar. Ah, entendi. Porra, brilhante a explicação. A gente consegue alterar somente a expressão do gene, porque o gene, ele fenotipa conforme o ambiente também. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui, antes de ligar as câmeras, sobre cor de pele, né? Sim. O que é o fenótipo? O fenótipo é a semelhança, é aquilo que é visível ao olho. Então eu consigo ver a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. Isso tem na sua genética, mas isso pode ser alterado pelo ambiente. Se você tomar mais sol, você pode ficar mais escuro que eu, que nasci com uma genética com mais melatonina, com mais melanina, eu tenho uma predisposição genética a ser mais morena que você. Mas se você tomar mais sol do que eu, você pode chegar na minha cor. Então é o ambiente mudando a expressão do seu gene. Que interessante. E uma outra assim, pergunta. Eu não me lembro quem é que disse isso, mas conhecer é limitar. Certo? Então, a ciência, como outras ciências humanas, ciências naturais, a gente usa a classificação como um modo de limitar o conhecimento, porque senão a coisa fica, né, perdida, né? Existe alguma classificação de, entre mil aspas, modelos genômicos, em que você diz assim, ó, esse modelo aqui é mais isso, esse modelo aqui é mais propenso a isso. Existe isso ou não? Classificação dos genomas? Eu quero dizer assim, por exemplo, você tem um grupo que é chamado de X, que é um grupo que tem mais características dessas. Você tem um outro grupo que é isso. Ou não, cada ser humano tem uma especificidade que impede a classificação em gênero. Exatamente isso. Impede a classificação. Meu Deus. Por que impede a classificação? Porque a gente olha globalmente a combinação dos genes. Por exemplo, eu posso vir com genes, vamos falar de perfil lipídico, que foi o que a gente começou. Aí eu posso vir, dentro do meu perfil lipídico, eu tenho alteração em um gene, mas não tenho no outro. Aí dei umas 3 alterações lá, no seu só 2, no outro só 1. Não tem como classificar. Muda muito, é muito individual mesmo. Então, assim, às vezes um alimento, quando a gente fala de nutrição de precisão, a gente não existe mais alimento vilão e alimento saudável. Existe o hospedeiro. Todo mundo Existe o hospedeiro. A aveia é super saudável, mas tem um tipo de fibra ali que, geneticamente falando, você pode não tolerar. Você vai acabar com o mercado de autoajuda nutricional, né? Porque quantos livros vocês conhecem que trazem lá assim, ó, a nutrição X, faça esse regime que você vai emagrecer. Aí tá explicado, tem aquela pessoa que faz o regime e perde peso, e a outra que se mata e não perde um quilo. Não perde um quilo. Por exemplo, eu tenho pacientes minhas que não toleram bem alimentos muito saudáveis. Então, tem um paciente que inflama com brócolis. Puxa, mas brócolis não é um alimento saudável? Depende do seu genótipo. Depende da sua combinação, da combinação dos seus genes. Depende da combinação genética dentro do seu intestino. Como que é a tua barreira intestinal. Que tipo de bactérias o seu intestino fermenta. Então, é muito mais embaixo. Se eu te perguntar assim, a genética e a genética não, a nutrição genômica, concretamente, em termos leigos, o que ela impacta na saúde da pessoa? Tá. A nutrigenômica é uma ciência preditiva e preventiva. Gostei. Tá? Então, ela faz predição e prevenção de tudo que você pode desenvolver de doenças, tá? E dentro disso você consegue melhorar a sua performance física, mental, tá? E estética. Gostei. Por quê? Muito. Eu vou citar o exemplo de um paciente, eu não vou falar nomes desse paciente, mas em uma conversa ele me relatou alguns sintomas de dor na coluna e comentou comigo que uma vez passou mal, foi para o hospital, esse paciente mora em Boston, e lá no pronto-socorro coletaram um exame de vitamina D dele. Ele é brasileiro, mas mora em Boston e tinha pouco tempo que ele tinha chegado lá e muito frio, né? A vitamina D dele abaixou em níveis assim catastróficos, chegou a 7. Eu falei assim para ele, nossa, sua vitamina D chegou a 7?
para alguém chegar a um nível tão baixo de vitamina D, tem um polimorfismo genético aí. Deve ter uma deleção aí, deve ter um polimorfismo nos seus receptores, né, nos VDRs de vitamina D. Aí ele falou, nossa, será? Eu falei assim, vamos fazer teu genético. Fizemos o genético dele. Esse paciente foi embora para Boston e o exame genético dele, a gente mandou a amostra para o laboratório, demorou 35 dias para sair o resultado. Quando ele chegou lá, eu perguntei para ele, você tá melhor dos sintomas, né, das dores da coluna? Ele falou assim, não tô melhor, inclusive tô no hospital agora, vou fazer um exame aqui, porque, nossa, tô travado da coluna. O que aconteceu? Esse paciente foi diagnosticado com uma doença neurodegenerativa na coluna, já com comprometimento da C1 e da C6, se não me engano, e cirurgia, né, porque comprometeu, já lesionou, coluna lesionada. Só para o pessoal em casa, C1 e C6 são os blocos da coluna vertebral. E aí esse paciente fez cirurgia, e aí quando chegou o exame genético dele, veio. Os quatro principais receptores de vitamina D dele são nulos, são muito ineficientes. Ele tem em homozigose, quando o defeito vem de pai e de mãe, né, vem dos dois alelos, os dois alelos de cada receptor de vitamina D dele. Desculpa. Alelos são os lados de um gene. Então, o lado da mãe, lado do pai. Os dois vieram com polimorfismo. Então, a gente chama esse polimorfismo de homozigose. É um polimorfismo que tem mais peso, né, do que se viesse só de um lado. E aí, por conta disso, esse paciente ele não absorve vitamina D. As doses de vitamina D para ele tem que ser altíssimas e com muita regularidade para quando chegar lá no receptor conseguir pegar um pouquinho. Além disso, ele veio também com deleção dos genes produtores de colágeno. O que é isso? Vamos deleção. De casa. Os genes dele de colágeno tipo 1 e tipo 2 são deletados. Ele não produz esses colágenos, né? Então ele precisa dessa suplementação para a vida toda, isso porque quer dizer DNA que a pele não muda. Dele é flácida, é isso? Não, ou não só? É mais ou menos, significa que não é só questão de pele, vem mais de dentro para fora antes de chegar na pele. Como então assim? Os tecidos moles dele, as cartilagens, os meniscos que tem entre os ossos, o líquido sinovial que tem entre as cartilagens dele não está sendo produzido com eficiência. A produção é muito baixa. Então imagina, o paciente já não produz vitamina D, o que também faz ele não carregar cálcio para o lugar certo, porque a vitamina D participa do ciclo do cálcio. E além de tudo, ele também não produz colágeno tipo 1 e tipo 2. Então essa lesão da coluna dele foi tão intensa por conta disso. Ele não tinha proteção entre as vértebras, né, os líquidos moles que vão absorver o impacto de um osso no outro, e também não tem a nutrição do osso, que é vinda da vitamina D e do cálcio. E isso fez esse diagnóstico, fenotipou esse diagnóstico. Agora você imagina se esse paciente tivesse feito o exame quando ele era criança. Hoje ele não tinha uma doença neurodegenerativa. Né? E aí qual que é o tratamento nutrigenômico dele? A gente coloca lá o que não tem. O cara não produz o colágeno tipo 1, tipo 2. Ele vai suplementar isso pro resto da vida. Se eu pegar meus filhos e levar até você e fizer o exame, é lógico, ciência não é matemática, não queira resultado absoluto, porque nada nesse mundo é capaz de te dar resultados absolutos. Mas eu consigo prever o que eles podem ter no futuro. Exatamente. Assim, acredito e torço para que a nutrigenômica chegue, primeiro que ela seja o mais acessível possível, para chegar em pessoas que muitas vezes não têm acesso ainda, né, a esse tipo de tratamento. Ainda, por mais que hoje seja mais acessível, mas ainda é um cenário que convênio não cobre, e a população brasileira, boa parte, eu diria a maior parte, ainda não consegue ter acesso. Mas não é por desconhecimento? Eles sabem que existe. Eu não sabia, com todo respeito. Sobre o desconhecimento e também da questão financeira. Do ponto de vista do conhecimento, eu quero que a nutrigenômica esteja popularizada. Então hoje, aqui a nossa missão é trazer para vocês a informação, porque muita gente não tem essa informação. Hoje a gente vai falar disso, a pessoa fala assim, o que é isso?
nutrigenômica. Eu converso com médicos que não sabem o que é nutrigenômica. Ah, mas aí eu Tá? não vou nem abrir a E boca. aí- Mas eu vou dizer uma coisa. Posso te fazer uma proposta? Pode. Se você escrevesse um artigo ou artigos sobre isso, eu queria colocar no site. Vamos fazer. Meu site é de escritório de advocacia. Uhum. Mas eu gosto tanto de conhecer Tá. e de saber que eu tô pensando aqui, só para perturbar a Fabrícia, eu tô pensando o quê? Em criar um setor ali de assuntos não jurídicos, mas que possam interessar as pessoas. Exatamente. Isso aí, é preciso popularizar isso. Urgente. Urgente, É pra não, ontem. concordo, porque tem o aspecto assim, individual e o aspecto social. Tá. Né? Saúde não tem preço, mas tem custo. Tem custo. Por exemplo, eu me lembro desse dado que ficou na minha cabeça em 2015, a inflação no mundo foi 5,7%. A inflação no mundo. Tá. A inflação da saúde foi 7,5%. A conta não fecha. Não, a inflação é muito maior da saúde. Todo o projeto Genoma teve a intenção de relacionar genes com doenças para alcançar tratamentos mais precisos. Então a gente com certeza pode utilizar isso também na agropecuária. Já é muito utilizado, né? Já tem cruzamento genético. Eu tenho meu cunhado, o senhor Rodrigo Coragem, ele é veterinário e médico. Então muitas vezes ele bate as duas coisas. Correlaciona. Agora, uma pergunta que me veio agora assim na cabeça. Numa época de Ozempic e Mounjaro, o que a nutrição singenômica tem a dizer assim, sobre isso? Por exemplo, o Mounjaro, o Ozempic, é bom para todo mundo? Não, nada é bom para todo mundo. Não existe nada que seja universal, nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de alimento. Vai ter, agora existe os scores, né, de chance da pessoa não se dar bem. Às vezes menos de 1% da população não lida com Mounjaro, vamos supor. Por quê? Porque é individualidade. Não existe explicação para a individualidade do ser humano. Tem que investigar. De repente a pessoa, tem gente que usa a tizerpatida e consegue perder assim 10 quilos em 10 dias. Tem gente que não emagrece 1 quilo, sobe dose e não aumenta. Ou sobe dose e não desce o peso. Então é muito individual. Aí envolve questões genéticas, com certeza, precisa mapear. Que interessante, porque eu fico pensando nisso. Por exemplo, no mercado de seguros, tanto o Ozempic quanto o Mounjaro trouxe um impacto na obesidade mórbida, principalmente nos Estados Unidos. Mas no momento em que a gente aprende o que a gente está aprendendo hoje, que é a nutrição singenômica, a gente tem aquela assim, questão do seguinte: a nossa saúde não depende só da medicina em si como protocolo ou como tratamento padronizado para todo mundo. Exatamente. Eu costumo falar o seguinte: quando você foi lá, usou a medicação, não fez efeito, vamos supor que você tem um polimorfismo genético que predispõe à obesidade. O FTO, por exemplo, que é um gene, um dos mais conhecidos. Quem tem o polimorfismo nesse gene, no FTO, você tem um metabolismo termogênico muito travado. Sua capacidade de queimar caloria é muito diminuída, muito ineficiente. A sua capacidade de aumento de IMC é muito maior do que as outras pessoas. Então, que é índice de massa corporal, só para falar para o pessoal. Índice de massa corporal. Então, quem tem o FTO expressa um IMC sempre mais elevado, expressa gordura corporal muito mais elevado do que as outras pessoas. A capacidade termogênica é muito baixa, então para essa pessoa conseguir queimar caloria, ela precisa fazer o dobro de atividade física do que a outra pessoa. E aí você vai lá e toma essa medicação. Vamos supor, tomei tizerpatida, ufa, emagreci. Legal. Tirou a medicação, você tem FTO e não modulou esse gene com os seus hábitos e estilo de vida, você vai engordar o dobro. O que é FTO? Desculpa. FTO é o... Pessoal de casa. O FTO é a sigla do gene que expressa obesidade.
Então, esse gene, ele vai regular o metabolismo de perda de peso e de acúmulo de gordura corporal dessa pessoa. Quem tem polimorfismo nesse gene, geralmente tem muita dificuldade de perder peso, tá? Tem obesidade difícil de tratar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tomei Monjaro, fiz um tratamento, perdi 25 quilos em 3 meses. Olha só que resposta boa. Muito boa. Lógico, fazendo esporte. Fez dieta, consumiu bastante proteína. O meu problema foi justamente o não comer. Porque o Monjaro tira a vontade de comer. Tirou a vontade de comer, eu tinha que forçar. Isso. Mas conheço pessoas muito próximas a mim que tomaram o Monjaro e caíram na cama com dor de cabeça, ânsia de vômito. Exatamente. E não foram para lugar nenhum. É muito individual, tá? É muito individual. Então, existem pessoas que, geneticamente falando, já têm uma tendência maior para enxaqueca. E aí, qualquer coisa pode ser um gatilho para essa enxaqueca. Então, dentro da genética da pessoa, você descobre os pontos fracos ali do seu DNA. E aí, qualquer coisa que mexa com a tua imunidade pode ser gatilho para aquilo fenotipar. É uma pergunta que está vendo aqui na minha cabeça. Se você pensar que todo ser humano passa por ciclos, e o que vem na minha cabeça agora é o climatério, a menopausa da mulher. Tá. Certo? Tá. Isso aí, querendo ou não, passa. Passa. Não sei se existe alguém que não passa, mas tecnicamente a mulher, né, o homem passa pela queda da testo, mas eu estou focando agora, porque é o que eu conheço, que é o seguinte, climatério, menopausa, beleza. O que a nutrição genômica pode fazer por isso? É possível delinear que alguém vai sofrer mais do que o outro? Porque é um ciclo universal, certo? Certo. É possível. O que acontece com a menopausa? Existe geneticamente pessoas que expressam uma menopausa mais precoce, que é o meu caso. Na minha genética, a menopausa é 100% precoce. E o que a minha mãe sofreu de menopausa, eu não vou sofrer. Mesmo tendo a mesma genética que eu herdei lá dela de menopausa precoce. Porque pela prevenção. Pela prevenção. Então, assim, depende muito do estilo de vida da pessoa. De quando a menopausa chegar nessa mulher, como que vai estar aquele organismo? Aquele hospedeiro vai estar saudável? Vai estar bem nutrido? É uma mulher que faz atividade física? É fumante? É etilista? Então, são multifatores que vão determinar de que forma a menopausa vai se comportar no organismo dessa mulher. Tá? Então, tudo é multifatorial. Todas as doenças metabólicas são multifatoriais. Não tem assim, menopausa, quais são os sintomas? Calorão, insônia. Tem uma mulher, olha, eu tive a insônia, mas não tive o calorão. A outra, eu tive o calorão, mas não tenho insônia. Por exemplo, tem uma senhora que trabalha com uma tia minha. Ela tratou a menopausa com suco de amora, suco de alguma coisa assim. Folha de amora, Passou 0. Conheço gente que tomou nutriente, xindamora brasileira. Onde entra a nutrigenômica? A folha de amora é um nutriente que ajuda na regulação da menopausa. A soja, né? A soja porque tem uma estrutura molecular parecida com o estrogênio que a mulher precisa repor ali, e aí ele se encaixa lá e meio que estimula de uma forma endógena essa produção hormonal. Tá? É lógico que o melhor cenário é você ir lá e fazer a reposição hormonal, porque realmente esse hormônio cai muito quando a mulher entra na menopausa. Mas os alimentos, eles têm uma função importantíssima, porque veja bem, imagina uma menopausa chegando numa mulher com diabetes. Vai espancar essa mulher, Sim. porque a diabetes é uma doença inflamatória, essa mulher está inflamada. E a menopausa chegando numa mulher obesa? A obesidade é uma doença inflamatória, de cunho inflamatório, né? Então, como você vai estar, vai determinar os sintomas que você vai ter. Então, é por isso que os sintomas são muito variados e cada um tem um grupo de sintomas diferente do outro para a mesma doença. Tá bom? Então, a gente precisa colocar para o ser humano que nós precisamos ser os gerentes, a gente precisa gerenciar a nossa saúde, a gente não pode delegar a nossa saúde para o médico, para o enfermeiro, para o vizinho, para o blogueiro, tá? Então, a gente precisa ser o CEO da nossa genética. Até porque, assim, é como eu estou pensando aqui o seguinte, uma empresa
Você vai trabalhar numa empresa, CEO, gerente, seja lá o que for, você tem que conhecer a empresa antes pra você poder fazer, porque A senão você vai estrutura, fazer. né? Tem uma história muito, espero que vocês gostem de história, uma história muito interessante, que é o dono de uma empresa, ele contratou um novo CEO, lá, um novo administrador. E o cara assim chegou e falou, eu vou meter a minha marca na administração e da empresa. E ele chegou ali na empresa, né, o processo de produção ali, e o pessoal aqui trabalhando, e ele viu um cara encostado. Ele falou assim, é agora que eu vou mostrar a minha filosofia de gestão. Ele chegou pro cara, olhou assim, o que você faz? O cara falou, quando ele foi responder, o cara não esperou ele terminar. Falou assim, olha, é o seguinte, você tá aqui sentado, vagabundeando, vou te dizer uma coisa. Tirou do bolso R$ 200, entregou pro cara e falou assim, ó, nessa empresa, vagabundo não tem vez. Sobe daqui. Rua. Aí o cara pegou. Saiu, foi embora. Aí olhou todos os outros empregados, todo mundo assustado. Aí ele perguntou pro gerente, aonde esse vagabundo trabalhava aqui? Falou, esse lugar nenhum. Ele é o entregador de pizza que veio trazer o almoço e estava esperando o pagamento. Era R$ 30. Ganhou 200. É mais ou menos isso, né? Você quer dizer, você precisa conhecer primeiro o seu organismo para não Exatamente. sair dando, achando Senão que... você vai sair fazendo um monte de besteira. Então, quando você tem ali um guia, o DNA é o seu guia, né? Ele é o seu manual mesmo. Quando você sabe o que você tem que fazer, e aí você entrega para o seu DNA aquilo que ele necessita, quando você é eficiente, onde a sua genética não conseguiu ser, você melhora a sua performance em tudo. Seu corpo vai ter uma capacidade metabólica melhor, ele vai absorver melhor tudo que for de suplementação. Agora adianta você vai lá, eu tomo um montão de suplemento. Quando você vai olhar na genética da pessoa, aquele suplemento não era necessário, o que era necessário ela nem está tomando. Entendo. Por exemplo, quando você tem um polimorfismo no gene MTHFR, que é uma enzima que converte o ácido fólico na forma ativa da B9, né? Ácido fólico é a vitamina B9. Aí você tem um polimorfismo nessa enzima, MTHFR. E aí você não consegue converter ácido fólico para B9. Que é o o metilfolato, a forma ativa da B9. Que serve o folato. E o folato ele serve para um monte de função metabólica dentro do organismo. Então, quem tem esse polimorfismo, essa pessoa tem um risco cardíaco aumentado. Essa pessoa pode complicar a saúde mental dela, porque a vitamina B9 ela é neuroreguladora. Então, você vai ter mais ansiedade, mais predisposição para depressão. E aí, você tem essa enzima que não converte, certo? Então, aí você vai lá na farmácia e compra o ácido fólico e sai tomando. Eu preciso tomar umas vitaminas, vou comprar aqui um polivitamínico que tem ácido fólico. Só que a sua enzima não converte para a forma ativa, porque os seus receptores não são eficientes. Você vai sobrecarregar essa via, porque não vai converter e vai ficar aquele monte de ácido fólico lá e aquilo vai se tornar inflamatório para o teu organismo. E aí você vai esbarrar em homocisteína alta, homens, risco cardíaco aumentado, mulheres, infertilidade ou perda gestacional de repetição. Tudo isso, a B9, uma vitamina, um nutriente de um alimento, regula essa via do MTHFR. E aí o que você faz? Você descobre isso, caramba, vou trocar, então vou parar de tomar ácido fólico e vou tomar metilfolato, que é a forma ativa. Você vai colocar esse nutriente dentro do seu corpo, ele já vai chegar lá da forma ativa, ele vai regular essa via do MTHFR, que vai regular a neurogênese, que vai regular a função cardíaca, que vai regular a fertilidade na mulher. Apenas um nutriente, ou seja, apenas o conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento do seu DNA, você melhora várias funções fazendo trocas estratégicas, suplementação assertiva, alimentação. De onde vem o folato? Das folhas. Folhas verdes escuras são fonte de folato. Qual que é o tratamento nutrigenômico para uma pessoa que tem essa predisposição, esse polimorfismo em MTHFR? A gente vai orientar o consumo do folato da forma in natura,
mas também da suplementação. Porque se essa pessoa tem essa carência tão acentuada, ela muito provavelmente não vai conseguir bater a necessidade diária só da alimentação. Ela vai precisar do suplemento. Me diz uma coisa, o que a nutrição singenômica tem a dizer sobre essas pessoas que saem consumindo remédios para emagrecer? Cara, de forma assim, em geral. Porque assim, indiscriminada. meu pai, que Deus tem em bom lugar, ele tinha uma frase muito boa. Ele falava assim o seguinte, que tem 3 tipos de pessoas que são complicadas. O primeiro é o que nunca faz o que você pede. O primeiro é o que faz exatamente o que você pede, só. E o terceiro é o cretino com iniciativa. O bocó com boa ideia. Esse é complicado. Então, essa pessoa, vou tomar isso e vou sair fazendo. O que a nutrição tem a dizer assim, sobre isso? Como eu falei anteriormente, quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente corre o risco de mais trazer prejuízo do que benefício para o nosso corpo. Então, por exemplo, eu citei o exemplo agora há pouco do MTHFR, se você tem esse polimorfismo e não sabe, e está se entupindo de ácido fólico, você está complicando, causando um processo inflamatório dentro do seu organismo. Né? A mesma coisa são para as outras vitaminas. Por exemplo, eu tenho polimorfismo num gene, vamos falar de saúde mental. Gene HTR2A. Esse gene está envolvido no metabolismo da nossa serotonina. Então, a serotonina é o hormônio do prazer, da felicidade, do bem-estar. E aí a pessoa vai lá e ela tem esse polimorfismo, ela não consegue produzir essa serotonina. A maior parte dela é produzida lá dentro do nosso intestino, né? A gente sabe. E aí essa pessoa não produz, né? Ou produz de uma forma muito ineficiente. A serotonina, ela está envolvida nos processos de depressão, ansiedade, né? Está totalmente envolvida. Se você tem uma baixa serotonina, você pode ter uma depressão maior. O que a gente faz com uma pessoa que tem esse polimorfismo genético? Não adianta você pegar e colocar lá melatonina e remédio para essa pessoa sem fazer com que o corpo dela produza de uma forma natural. Como que a gente vai ativar esses genes? Colocando os precursores da serotonina. Como assim? Explica do modo mais leigo. Então a gente vai colocar, por exemplo, tem um composto chamado 5-HTP. É uma planta. Você suplementa isso lá. Você coloca as vitaminas do complexo B, que são neuroreguladoras, que vão ajudar essa via de absorção e metabolização do 5-HTP para ele se transformar em triptofano para depois virar a serotonina. É uma rota metabólica. Você toma a rota, a serotonina você vem no início da rota. Acalmar Sim. Eu entendi. É um processo, não é um estalo. É um processo. Tá, mas a serotonina serve para... A serotonina é o hormônio da felicidade, do prazer e do bem-estar. Então, esse hormônio está associado com depressão. Quem tem baixa produção de serotonina fica deprimido. Quando você tem depressão, você toma um remédio que é a própria serotonina, que o psiquiatra coloca lá. Entendo. Só que ele está vindo por via sintética. Né? E aí, quando a gente faz o tratamento nutrigenômico, qual que é a intenção, qual que é o objetivo do tratamento nutrigenômico? É fazer com que a pessoa consiga produzir de forma endógena a serotonina. Então a gente vem no início da rota colocando os precursores, corrigindo a rota onde faltou o nutriente lá, que geralmente é B9, B6 e B12, principalmente a B6, a gente vai colocar na forma de piridoxal 5-fosfato, que é a forma ativa da B6, que faz essa rota funcionar. Você sabe uma coisa que está me passando pela cabeça? A gente parece que tem um surto de diagnóstico, correto ou não, de TDAH. Corrigindo essa rota serotoninérgica, esse diagnóstico do TDAH pode não chegar. Porque muitas vezes o diagnóstico ele é feito de sintomas que a pessoa, sintomas clínicos, né? Não tem um exame específico. Agora, genético tem. Você consegue mapear se a sua genética tem predisposição para TDAH. Eu conheço um menino que aparentemente tem, e esse menino já fez todo não, mas já fez uma miríade de tratamentos e não muda. Ele fez genético?
Não. E é por isso que eu vou trazer ele aqui. Não é meu familiar, não é um conhecido, mas pelo bem dele eu vou trazer ele aqui. Por quê? Porque é uma coisa que é o seguinte, nada dá certo. Meteram a Ritalina nele, o menino teve uma crise cardíaca, de taquicardia, que se não Aí, nesse corre. caso, se ele tivesse o painel farmacogenético dele, ele saberia qual remédio ele colheria benefício e qual ele não pode tomar. O painel farmacogenético, tá? Então, assim, gente, a nutrigenômica, ela não dispensa nenhum tipo de tratamento médico. Muito pelo contrário, a gente pode complementar os tratamentos e, em alguns casos, sim, a gente consegue desmamar a medicação, porque realmente olhou ali na genética que se a gente fosse por uma via natural, responderia. Fez, respondeu e desmama a medicação. Então, é tudo questão de olhar dentro da genética daquela pessoa, e tem pessoas que realmente vão precisar da medicação e não tem que tirar mesmo. Então, assim, é individualizar os tratamentos e dispensar muitos tratamentos medicamentosos que a pessoa está fazendo que ela pode não fazer, que ela pode vir por outra via, por uma via de nutrientes ali, corrigir rotas, tá? Porque, ó, por exemplo, você vê que a B12, ela nada mais é do que uma vitamina que constrói a bainha de mielina em volta do neurônio. Traduz isso para nós, por favor. Então, a capa de proteção do neurônio. Traduz isso para mim, a B12, em práticos. O que acontece? Ela impede o quê? A gente tem um neurônio, certo? Certo. Em volta do neurônio tem uma capinha que protege ele. Então, quando a gente está com a B12 baixa, essa capinha não é produzida e a gente fica com um fio desencapado. Imagina você Mas querendo... na prática, isso causa o quê? Ansiedade, estresse, irritabilidade, baixa cognição e memória, por causa de uma vitamina E nem todo mundo B12. que tomar, e nem todo mundo que tomar B12 vai ter esse efeito. Não, todos nós precisamos de uma B12 boa para ter esse sistema funcionando. Sim, esse sistema neurocognitivo. Se a sua B12 está baixa, você não está produzindo a bainha de mielina e você está com o fio desencapado lá. Você está dando conexões erradas o tempo todo. Irritado, estressado, ansioso por falta, porque você está com uma conexão ruim neurológica por baixa de B12. Aí você vai tomar uma medicação, só que você não construiu a bainha de mielina, a proteção desse fio desencapado. Então, a base de nutrientes é o que vai fazer, às vezes, até a medicação funcionar. Porque, às vezes, a pessoa vai lá, toma uma medicação, não funcionou, aí o médico sobe a dose, não funcionou, troca de remédio, não funcionou, mas se ela tivesse com a base arrumadinha, aquela medicação funcionaria, ou ela talvez não precisaria da medicação. Então, a questão vitamínica tem muito a ver com a depressão. Tem muito a ver. As vitaminas do complexo B são neuroreguladores. Me perdoem os profissionais da área, mas não há terapia e psicologia que aguente isso. Como assim, terapia? Se você tem uma deficiência assim, genética aqui, você não vai conseguir. Se você não arrumar a base, você vai se estribuchar de todos os lados e não vai ter o resultado que você devia ter, que você precisa ter. Você tem que arrumar a base. A mesma coisa a função tireoidiana. A base do funcionamento da tireoide é feita por nutrientes. Tá? Então, zinco, selênio, ferro, vitamina D, participam iodo, tá? O magnésio também atua ali. Se essas coisas todas estão baixas, haja levotiroxina para essa pessoa tomar. O que é livro? É uma medicação que regula a tireoide. Aí a pessoa vai lá, toma, que é o Puran, né? A pessoa toma o Puran, 25 miligramas, não fez efeito. Aí o médico sobe a dose, 50 miligramas, não fez efeito. Acho que vai ter que subir mais. Mas se ela arrumasse a base dos nutrientes que fazem a tireoide funcionar, estava resolvido o problema. Então, é olhar o ser humano da base, sabe? A medicação, ela vem atacando um sintoma, ela não vem corrigindo as rotas metabólicas do ser humano, do indivíduo. Então, o exame genético, a nutrigenômica, ela tem esse objetivo, corrigir as rotas metabólicas dessa pessoa para ela funcionar. Que interessante. Ela te dá uma base, ainda que dentro da ciência, ela te dá uma base para aquilo que vai te dar mais, porque às vezes você está combatendo o alvo errado. Às vezes você está apagando fogo da forma com errada. gasolina. Exatamente.
sabe? Tá apagando fogo com gasolina ao invés de colocar o nutriente certo ali. Poxa, presta atenção numa coisa. A gente sabe hoje em dia que a musculação, né, vamos falar de estilo de vida, que a nutrigenômica é isso, é você mudar o seu estilo de vida. Hoje a gente sabe que a musculação é um tratamento terapêutico. Hoje a gente prescreve musculação dentro do consultório. Meu, legal. O músculo, hoje a gente tem a informação que o músculo é um órgão endócrino. A gente não sabia disso há 30 anos atrás, 20 anos Como atrás. é que é? Um músculo é um O órgão músculo é um endócrino? órgão Eu vou até marcar isso endócrino. aqui. O músculo produz hormônios, os seus próprios hormônios, eles são chamados de mioquinas. Então, durante a musculação, um dos hormônios que são produzidos ali pelo músculo é a irisina. E a irisina faz correção de perfil glicêmico, correção de pressão arterial. Durante a atividade de musculação, de força e resistência, as suas células conseguem captar a glicose sem precisar utilizar a insulina. Então, isso para um diabético é um tratamento. Ele vai ter remissão da diabetes se ele começar a praticar musculação com frequência. Se você voltar aqui para falar especificamente sobre a musculação, você expandir isso, não só porque me interessa, mas porque milhões de pessoas, eu acredito, isso também é de interesse, porque a musculação sempre foi muito associada ao marombeiro. Estética, eu conheço um marombeiro, né? Foi campeão, mas é marombeiro, certo? Mas eu quero dizer o seguinte, mas é um cara que conhece assim, também, o Reinaldão, mas assim, a questão, eu queria te trazer aqui para falar sobre isso, sobre a musculação, e queria te colocar no meu site um artigo teu, pensa bem, é para leigo. Tá. É para leigo. E eu queria que você nos desse para colocar no site o endereço do seu consultório. Vou passar. Colocar um portfólio de produtos, entre aspas, que você tem, tá? Para as pessoas, porque é uma coisa extremamente interessante, colocando o seguinte: a ciência, ela não é matemática. Aquele físico famoso brasileiro, Marcelo Gleiser, ele tem um livro extremamente bom. O título é A Ilha do Conhecimento. Ele diz o seguinte: aquilo que a gente sabe é uma ilha. Aquilo que nós não sabemos é o oceano em volta da ilha. Sempre se pensou que quanto mais a gente conhece, mais a ilha cresce, mais o oceano diminui. O oceano da ignorância. Não. Quanto mais você sabe, mais o oceano da ignorância cresce. Aliás, em proporção maior ainda. Quanto maiores as respostas, mais perguntas surgem. Exatamente. Então, e eu vou te falar que na genética é exatamente isso. Por quê? A gente sabe que o mapeamento genético, o projeto Genoma que foi entregue em 2003, ele foi entregue com 92% dos genes sequenciados. Isso aumentou ou não? 92%. Ou seja, e os 8%? Tá, mas isso aumentou? O projeto conseguiu mapear? Eles continuam, o projeto, continuam evoluindo. O projeto Genoma trouxe uma tecnologia mais avançada de sequenciamento, né? Hoje é mais rápido. Tem alguns tipos de sequenciamento que são feitos em horas, mas é mais utilizado dentro de ambiente hospitalar, né? Para alguns tipos de doenças. E em 2, 3 horas consegue-se fazer um sequenciamento para investigar alguma causa de doença, né? Mas o que eu quero dizer? Ainda tem muita coisa a ser descoberta dentro da genética, porque esses 8% que não foi mapeado lá em 2003, porque são áreas mais específicas do DNA, áreas no centro, né, chama áreas centroméricas e teloméricas. O telômero é no final do DNA, né? Então, lá na pontinha do DNA, são áreas pequenininhas e mais difíceis de serem acessadas, não foram ainda mapeadas. Mas então, tem coisa para vir aí. Tem muita coisa para vir. Nas regiões centroméricas lá do DNA, nos centrinhos do DNA, também não foi mapeado.
tá chegando, vai chegar. Você que tem interesse, eu vou colocar lá no site, caiommmazeredo.com.br, um artigo da doutora Priscila, os dados dela, o consultório, vá lá. Nas redes sociais a gente sim também vai colocar, porque é uma coisa que tem a ver com saúde pública. O único serviço que a Constituição qualifica como de relevância social, não só as interesse público, mais que isso, interesse social é a saúde. Então, eu acho que não há investimento melhor do que investir na própria saúde e na saúde dos seus filhos, das suas esposas, né? Das pessoas que você ama. Saúde não é gasto. Saúde é investimento. Até porque nenhum CNPJ existe se não existir o CPF, né? Mas exatamente, né? Assim, de nada adianta. É a questão, sei lá, dos gregos, né? De que adianta a eternidade sem uma qualidade sem de vida? Eu volto a dizer, os gregos já sabiam tudo. Karl Popper, o filósofo inglês, disse que a gente só escreve rodapés ao que Platão escreveu. Se vocês gostarem, por favor, comentem, coloquem lá nas redes assim, sociais o que vocês acharam, para a gente trazer a doutora Priscila aqui de volta. E, de repente, vocês colocando lá nichos específicos, a gente faz programas com ela em nichos específicos. Musculação, dúvida. Tem dúvida? Manda para a gente manda para a doutora Priscila, ela responde. Como eu disse, estamos na UTI, mas não estamos doentes, muito pelo contrário. Nossa função aqui é tratar o desconhecimento. Priscila, obrigado. Seu Amante foi muito bom, muito elucidante. Gente, até o próximo. Mais uma vez, sextou, graças a Deus. Um grande abraço.